Coisa maravilhosa, né, queridos? Nós podemos estar aqui na casa do Senhor mais uma vez e nós temos que glorificar a Deus pelo presente que Deus nos deu, né, com esse evento evangelístico que nós fizemos, né, o Resed, lá no bairro 13 de Maio, e foi muito maravilhoso, né? Muito maravilhoso, muita bênção demais da conta. É muito gostoso a gente poder oferecer às vidas, às pessoas, né, um pedacinho, né, uma porçãozinha desse amor de Deus. Estamos muito felizes, né, de ter feito esse trabalho e continuamos abençoando aquela comunidade, 13 de maio, e nós vamos ter a primeira célula em nome do Senhor Jesus, quarta-feira, às 19h30, lá no 13 de maio. Peço aos irmãos que continuem orando para que Deus possa complementar aquela obra, né, que é uma obra do Senhor. É muito bacana isso, né? Muito maravilhoso. Eu também, antes de começar a pregação, queridos, para a gente já entrar na pregação, na palavra, eu queria parabenizar os pastores de Viçosa, os pastores de Viçosa, os 3 pastores de Viçosa, estão fazendo 8 anos que eles foram consagrados a pastor. Então, queria aproveitar, né, as redes sociais para dar os parabéns ao pastor Davi, ao pastor Adei e o pastor Reinaldo, e também o pastor Adonai, né, que está longe agora, mas também fazendo 8 anos que estão ministrando lá na igreja em Viçosa, e nós estamos muito felizes, né, de tê-los lá em Viçosa, porque é muita bênção de Deus. Essa igreja tem sido muita bênção de Deus para nossas vidas, né? E nós temos que honrar o pastor Marcos, que é o nosso pastor que está lá nos Estados Unidos, e também os pastores de Viçosa, né, que são outra igreja, tem o pastor César também em Piranga, e nós estamos aqui humildemente nessa pequena cidade, pequena, mas grande cidade, Paula Cândida. Amém, queridos? Nesta oportunidade, queridos, eu queria dar um título para os irmãos dessa pregação, como ser próspero e honrado por Deus. Ou em outras palavras, queridos, por que você e eu muitas vezes oramos e não temos as nossas orações respondidas? Então, hoje nós vamos falar um pouco sobre isso. Como você ter as suas orações respondidas? O que impede? Existem várias coisas, mas hoje nós queremos dar um pedacinho, né, dessa porção, para que você possa se alimentar, porque às vezes você pode estar aí orando, buscando no Senhor, e as suas orações não estão sendo respondidas. E você fala assim, mas como assim? Eu estou fazendo a obra, estou fazendo a vontade do Senhor, mas as minhas orações não estão sendo respondidas. Claro que pode ter inúmeras situações, mas hoje nós vamos revelar 2 coisas importantes, né, nisso. Eu queria que abrisse as suas Bíblias, né, pode colocar aqui na projeção, Lucas 14, na versão NVT, verso 11. Lucas 14, versão NVT, verso 11. Olha só o que diz a palavra do Senhor. Pois os que se exaltam serão humilhados, e os que se humilham serão exaltados. Então aqui, Jesus que falou esse versículo, e ele já começa a nos revelar, queridos, coisas importantes, para nós sabermos como termos as nossas orações respondidas, e como não termos nossas orações respondidas, né? Então aqui a palavra grega aqui para exaltado, ela é rupso, que significa elevado em alturas, elevar em prosperidade, né? E dignidade, felicidade e honra. Então, ser exaltado aqui, olha só, é a resposta das nossas orações. Deus nos eleva a uma prosperidade em diversas áreas da vida, na família, em dignidade, em honra, né, e felicidade. Então, isso é ser exaltado. Ao mesmo passo, queridos, que ser humilhado, no grego é tapeinu, que significa ser, olha só que importante, já começa a ter a revelação da palavra, ser destituído de arrogância. Então, queridos, nós temos que tomar muito cuidado, queridos, para que nós não venhamos sermos arrogantes
né, nesta vida e diante de Deus, porque essa arrogância, ela nos leva à humilhação, ao passo que a humilhação nos leva à vitória, à resposta das orações de Deus, e Deus nos exalta, Deus nos prospera. E é sobre isso que nós vamos falar um pouquinho, né? Uma coisa interessante, queridos, é que quando imagine que você está no lugar mais baixo que você está, o mais baixo, né? Então, não tem jeito de você cair, né? Vocês estão no chão, no piso aí agora. Se você estiver em pé, onde você vai cair abaixo do piso? Não tem como. Ou seja, quando você está embaixo, você já está embaixo. Mas quando você está muito em cima, queridos, a tendência é que o tombo é maior. Não é assim que dizem, né? O tombo é maior. Então, quando nós nos humilhamos, nós já estamos numa posição baixa. Então, a tendência, né, é que nós venhamos crescer a partir daí, né? E nós podemos ver isso num exemplo que Jesus disse em Lucas 14, de 7 a 11, né? Quando Jesus estava falando, ele estava explicando assim, ó, quando vocês forem convidados para um banquete, num casamento, né, vocês devem assentar nos últimos lugares. Por quê? Senão, aquela pessoa te convidou, ele pode chegar, se você assentar à frente, e pedir para você ir para os últimos lugares, ou seja, está sentado no lugar de honra, e você ser retirado do lugar de honra para ir para um lugar de desonra. Jesus estava orientando, mas se você for convidado, você deve sentar no último lugar, porque aí aquela pessoa te convidou, ele vai ver que você está lá atrás e ele vai te trazer para um lugar de honra. Então, querido, se nós nos humilhamos, a tendência é que nós sejamos honrados por Deus, né? Essa é a resposta das nossas orações. Eu quero ler com os irmãos um exemplo que Jesus nos deu em Filipenses 2, versículo 6. Versão NVT diz assim, Filipenses 2, versão NVT, versículo 6. Embora sendo Deus, olha só, falando de Jesus, não considerou ser igual a Deus, que ser igual a Deus fosse algo que se devesse se apegar. Verso 7, em vez disso, falando de Jesus, ele esvaziou a si mesmo, assumiu a posição de escravo e nasceu como ser humano, quando veio em forma humana. Verso 8, humilhou-se e foi obediente até a morte, e morte em cruz. Verso 9 diz, por isso Deus o elevou ao lugar de mais alta honra e lhe deu o nome acima de todos os nomes. Olha, querido, nós vamos destrinchar isso um pouco aqui, mas veja bem, o próprio Jesus nos deu o exemplo. Ele era Deus, mas ele abriu mão dessa condição de honra dele, né? De honra, que ele era Deus, para vir e para nascer como homem. E como homem, nasceu como homem, ele desceu mais uma vez para agir como servo. Ou seja, Jesus foi abrindo mão, querido, da sua altura e se humilhou, vamos dizer assim, em morte e por fim morte em cruz, não é? E por isso Deus o exaltou nas mais altas, nas alturas, querido. Então nós temos o exemplo de Jesus. Mas só que nessa passagem aqui, querido, nesse versículo aqui, nos ensina, pastor, então eu preciso me humilhar para receber as orações de Deus, certo? Eu e você precisamos nos humilhar. Mas como eu faço para nos humilharmos? Nós vamos ler aqui. Então eu vou falar, nessa passagem aqui, nós vamos retirar desse texto 5 passos para nós descermos até a humilhação, tirando como exemplo Jesus. Olha só, Jesus não se apegou. Primeiro, o versículo 6, pode deixar aí, Filipenses 2, 6, olha só, o final. Algo que ele não devesse se apegar. Jesus não se apegou ao cargo dele, vamos dizer assim, não se apegou ao que era Deus. Então, o primeiro passo para mim e a você é não se apegar às coisas desta vida, queridos. Então, quando nós estamos apegado às coisas desta vida, a cargo, a dinheiro, a ministério, a bens materiais, a profissão, a bens materiais, emprego, filhos e até famílias, né? Quando nós estamos agarrados, eu não disse estar próximo, eu disse estar agarrado, querido. Então nós estamos apegados, na verdade. Então isso
é contrário, né? Que Jesus diz para não se apegar às coisas aqui dessa terra. O próprio Jesus, né, nos deu esse exemplo. Então nós não podemos estar apegados a essas coisas. Então o primeiro passo para descer na humilhação é desapegar. Então desapega, queridos, desapega daquilo que está te prendendo aqui na terra. Tem pessoas que estão apegadas a bens materiais demais da conta. Eu me lembro de uma pessoa que falava assim, que orava e falava assim, ó, se o Senhor me der um carro, né, o Senhor me der um carro, eu vou usar o carro na obra, eu vou transportar os irmãos, e vou fazer isso, fazer aquilo. E Deus deu para ele um carro novinho, querido, há muitos anos atrás. E ele ficava só lustrando aquele carro, que o carro andava muito limpinho, né? E um dia nós pedimos para ele buscar uma irmãzinha, que acho que mais velha, não me lembro, ou estava doente, enferma. Eu, não posso, não. Ou seja, por diversas vezes, né, ele negou o carro dele para transportar as pessoas. Então ele estava apegado àquele carro, queridos. Esse apego às coisas, né, desta vida, né, não, isso é arrogância. Nós estamos, né, presos, né, às coisas desta vida. A segunda coisa que Jesus fez aqui no verso 7, diz, ele esvaziou a si mesmo. Olha só, está começando a instruir, começando a nos ensinar, né? O próprio Jesus se esvaziou. Ele esvaziou a si mesmo, da sua posição, né? Então, Jesus se esvaziou. A segunda coisa continua como a primeira. É eu e você nos esvaziarmos dessa coisa, não se apegar. Depois que você soltou, você precisa soltar no seu coração essas coisas, né? Não ficar apegado no seu coração, porque tem pessoas que conseguem, por um momento, desapegar, vamos dizer assim, fisicamente, mas ainda está apegado no seu coração. E isso, né, é contrário, né? Isso, você está no caminho da arrogância. Então, a primeira coisa, o primeiro passo é a gente não se apegar. O segundo passo é se esvaziar a si mesmo. Então, agora, irmãos, é nós que temos que nos esvaziar. Nós vamos ver na frente como é que nós vamos fazer isso, né? É a saída do homem interior. E o terceiro passo, querido, para nós ir no caminho, descendo no caminho da humilhação, é assumir, como Jesus fez. Jesus assumiu a posição de servo, e a Bíblia diz que nós devemos assumir a posição de servo também. Marcos 10, no verso 44, diz assim, qualquer que dentre vós quiser ser o primeiro, será servo de todos. Ou seja, o próprio Jesus está nos mostrando, se você quer ser exaltado, quer ser o primeiro, então seja servo de todos. Então, queridos, esses são os primeiros passos para a gente se humilhar. Agora, o quarto passo já é a humilhação, né? O que é esse se humilhar? Veja bem, o quarto passo, aqui não está dizendo para você ser humilhado pelas pessoas. Não está dizendo para você ser humilhado por Deus, por exemplo. Está dizendo que eu e você devemos nos humilharmos. E o que é eu e você nos humilharmos? É simples, queridos. É quando você, por exemplo, tem direito. Você tem direito a se defender, porque estão fazendo algo errado contra você, mas você, né, abre mão desse direito de fazer essa defesa, de brigar. Alguém vem para brigar com você, você está certo, mas você abre o direito. Isso é se humilhar. Sabe? E tem pessoas, querido, quando eles estão na prova, às vezes é o próprio Deus que os coloca na prova, permite que eles entrem numa prova, ou os coloca numa prova, porque Deus prova aquele que ama, aí ele começa a se defender. Já vi pessoas, por exemplo, que Deus permitiu que fosse internado no hospital, né, que esteve internado no hospital, aí em vez de ele aceitar aquela aprovação, Deus levou até lá, para ele ser provado, para ele ser transformado, para ele pensar um pouco, né, naquilo que ele está fazendo de errado, para mudar alguma coisa nele. Deus pode permitir isso, né, que isso aconteça. Aí ele fala, não, eu fui lá só para orar por uma pessoa no hospital. Ou seja, ele não está se permitindo se humilhar, ele está se defendendo, irmão. Então, se defender, muitas vezes, né, conforme a posição, conforme a situação, você não está se permitindo, você não está se humilhando, você está dando uma desculpa. Tem pessoas também, queridos, quando é chamada a atenção na palavra, quando o pastor exorta, ou quando alguém exorta, Deus usa alguém para exortar, né, ele fica se defendendo, não, mas não é bem assim, é por causa disso, é por causa daquilo. Isso você está impedindo de Deus te abençoar. Isso é o caminho para a arrogância. Aceita a exortação. Quando seu pai chamar a sua atenção, aceita.
a disciplina, aceita a exortação, né? Porque aí você está se humilhando. Pastor, mas se eu tiver certo, Deus é a nossa justiça, Jesus é a nossa justiça, Ele é o nosso vingador. Então deixa que Jesus vai fazer justiça com você. Então nós temos que ir descendo, querido, e nos permitir que sejamos humilhados. Ou seja, quando nós permitimos que nós estamos sendo humilhados, a gente está se humilhando. Mas quando você se defende, bate boca, não leva o desaforo para casa, você está agindo como ímpio, e você não... o que acontece? Você está sendo arrogante, você não está se permitindo. Às vezes Deus criou uma situação para alguém te xingar, te humilhar, não é? Para te exaltar, aí você fica bravo, não, eu estou certo, eu vou fazer isso não, e tal, e briga. Deus permitiu aquela situação para você ser exaltado. Mas se você se exaltou, quem se exalta é humilhado. Se alguém te chamar para briga, queridos, né? Então você pode ser bom de briga, pode ser forte, pode ser o que for, queridos. Nós fomos chamados para reconciliação, para a paz com as pessoas. Então se permita, quer brigar, te xingar, te humilhar, você é isso, você é aquilo e tal, e não sei o quê. Irmãos, Jesus nossa justiça. Não, meu querido, deixa para lá isso. Jesus te ama. Então se permita, querido, deixa Deus, porque às vezes Deus está permitindo isso para te exaltar. A Bíblia diz, né? Se de graça recebeste o perdão de Deus, a graça de Deus, nós já falamos várias vezes, é que você recebe, né, o perdão de Deus, a misericórdia de Deus, a salvação, de graça. Você não mereceu, eu não mereço, né? Então, assim como você recebeu o perdão de Deus pela graça, ou seja, de graça, você também deve liberar perdão, né, e a graça para as pessoas. Entendeu? Se uma pessoa está te fazendo mal, se outra pessoa fez mal no seu passado, você deve liberar perdão, assim como você recebeu a graça de Deus, você deve devolver a graça para essas pessoas. É isso que Deus espera de você, é isso que Deus espera de mim. Então você está se humilhando, né? Você está se humilhando e você será exaltado. E quem não perdoa, filhos, não será perdoado, né? Essa é a exaltação. Mas quem perdoa, ou seja, se humilha, que às vezes você está certo, você tem que perdoar, e o mais difícil de perdoar é quando nós estamos certos. Mas é isso que Deus espera de mim e de você, que mesmo estando certo, a gente perdoa as pessoas, aqueles que nos fizeram mal. Essa é a diferença do cristão do não cristão, querido. É isso que Deus, a diferença aí na vida, aí nas ruas, né, no seu trabalho, enfim, é essa da sua família, é essa a diferença. Você age diferente, você age como Jesus agiu aqui. Nós demos aqui um exemplo de Jesus, né, como Jesus fez, e nós devemos fazer a mesma coisa. Outra coisa interessante aqui, nesse chamado de quinto passo, Jesus foi obediente até a morte. A obediência, querido, é algo necessário, né? Mas nós precisamos permanecer obediente. Às vezes um filho não obedece mais pai, né? Os obreiros não obedecem mais o pastor, né? Pessoas na igreja não obedecem às leis, não obedecem às autoridades. Queridos, nós precisamos ser obedientes. E até quando, pastor? Até a sua morte, até a vinda, né, do Senhor Jesus. Então, esses são os passos, querido, para nós descermos a um nível de humilhação onde nós seremos honrados por Deus. Então, você quer ter as suas orações respondidas, então, querido, então desça por esse espaço, desça ao nível de humilhação, onde você estiver pesado, não tem onde mais cair. Se eu estou aqui, se eu cair no maço aqui no chão, não tem como. Mas se eu subir aqui em cima e ficar, né, o tombo é muito maior. Então vamos, mas não é, veja bem, não está falando das pessoas, está falando de você se permitir, de você se humilhar, né, na presença de Deus e também na presença das pessoas. Aí você fica... Eu queria ler um versículo para você, que está em Mateus 6, NVT, verso 5. Olha, querido, então nós vamos continuar lendo, mostrando para você coisas que podem abrir a porta, né, aqui, a porta da humilhação e, por consequência, pode abrir a porta das recompensas, as respostas de Deus para a sua vida. Mateus 6, verso 5, diz assim, na versão NVT:
quando vocês orarem, olha só que interessante, querido, isso é muito interessante. Não seja como os hipócritas, que gostam de orar em público nas sinagogas e nas esquinas, onde todos possam vê-los. E eu lhes digo a verdade, olha só o finalzinho desse texto. Eles não receberão outra recompensa além dessa. Olha, querido, o que está dizendo. Olha agora o verso 16. Verso 16. Né, Mateus 6, NVT, verso 16. Quando jejuarem, não faça como os hipócritas, que se esforçam para parecer tristes e desarrumados, a fim de que as pessoas percebam que estão jejuando. Eu lhes digo a verdade, eles não receberão outra recompensa. Olha só, verso 17, mas quando jejuarem, penteie o seu cabelo e lave o rosto. Verso 18, desse modo, querido, desse modo, ninguém notará que estão jejuando, exceto o seu pai, que sabe que vocês fazem em segredo, e seu pai que observa em segredo os recompensará. Aqui falou de duas coisas, oração e jejum. Como é que nós oramos e muitas vezes não recebemos a resposta de Deus? Como é que nós jejuamos e podemos não receber a resposta de Deus? Quando nós fazemos em público, né? Bacana, né? Eu conheço pessoas, já vi pessoas e oportunidade de pessoas, né? Isso está falando dos fariseus, faziam isso. Que eles iam muito ao monte. No monte é um lugar legal. Vamos lá no monte orar. Vamos orar. Vamos falar com Deus. Receber uma resposta de Deus. Né? Vamos estar mais próximo de Deus para quem crê assim, não é? Só que essas pessoas falavam a todo mundo, nós estamos indo no monte. Nós estamos indo no monte. Nós estamos na campanha no monte. Campanha no monte. Ou seja, irmãos, e qual que é a recompensa aqui que está falando? Por essa oração, às vezes iam em jejum, é só isso. O que está dizendo é que a recompensa é as pessoas saberem, esse homem, essa mulher é mulher santa, não sai do monte. Essa mulher é mulher de oração, não sai, né, está sempre orando em público. Ou então dizer assim, quando a pessoa jejua, né, aí está assim, naquela cara de triste, coitado para todo. O que foi, meu irmão? É que eu estou jejuando, né? Tipo assim, está buscando a honra para si, irmãos. Aí, o que Jesus está dizendo aqui, já recebeu a sua honra. Você está, olha só, irmão, se você já recebeu a sua honra, não tem recompensa por aquilo que, aqui está dizendo o texto, né? Então, querido, nesse texto aqui, pode deixar esse texto aí, por favor. Olha só, primeiro, nós vimos aqui que Jesus está nos colocando numa posição, dizendo que Ele espera, né? Deus espera que os seus filhos orem e jejuem. Deus espera que você e eu oremos e jejuemos. Mas Deus quer, Ele espera que eu e você oremos e jejuemos. Mas Ele quer que eu e você oremos e jejuemos da maneira correta para nós recebermos a resposta de Deus. Porque não é frustrante? Você ora e não vê a resposta de Deus. Você jejua e não vê a resposta de Deus. Por quê? Porque você está nas alturas. Porque você às vezes está fazendo, né, para aparecer. Então você está impedindo das bênçãos chegarem em você. E aqui você não percebe, às vezes, né, fazendo assim, aqui a palavra está dizendo que como hipócrita, né? A segunda coisa aqui, quando vocês orarem, né, Deus espera que vocês orem e jejuem. Não ore esperando ser visto e admirado pelas pessoas. Isso é hipocrisia. Não haverá recompensa, querido. Então faça em secreto, né? Sua oração, o seu jejum, ok? Claro que tem um momento público aqui que nós oramos, né? É um momento que nós oramos juntos. A igreja primitiva orava e movia-se aquele lugar. É um momento diferente, né? Mas não é aqueles que saem, né? Uma vez tinha um certo lugar também, querida, a gente viu tantas coisas, que a pessoa era convidada a levar a palavra, aí ela ficava sentada lá atrás, né, porque a Bíblia diz que é para sentar atrás, aí nós que chamava ela vinha andando assim, ó, se a câmera me pega aí, vai me perder, né? Ela vinha andando assim para pregar, era o pregador. Aí chegava aqui em frente ao altar, querido, aqui em frente ao altar, né, aí ele parava no meio de todo mundo, parava assim, e abaixava a cabeça assim. Aí na hora, o Espírito Santo fala assim, hipócrita. E ficava assim, na frente de todo mundo, irmãos. E, assim, numa posição que você está vendo, que a pessoa não está, na verdade, em santidade, não está só pensando em Deus, orando. Na verdade, ela está se mostrando santinho, né? Santinho. E o resultado dessas pregações, o resultado disso era
Era um fracasso, né, irmãos? Porque Deus não está nesse negócio, né? Deus quer isso. A pessoa se exaltou, então quando ele exaltou a recompensa, ele, olha como ele é santo, olha a cara de santo que ele tem. Pronto, essa foi a recompensa. Mas quando você faz isso, né, se humilhando, faz isso da maneira correta, Deus te responde às suas orações, né? Deus te exalta, Deus, o nome dele é exaltado, o nome dele é glorificado através da minha vida e através da sua vida. Do mesmo jeito, querido, é jejum. Então Deus espera que seus filhos, Jesus Deus, jejue. Então nós precisamos ter uma prática de jejum e oração. Sempre estão juntas. Jejum e oração. Oração, a Bíblia diz, orai sem cessar. Né? Você não precisa jejuar todo dia, né? Toda hora, né? Que senão você vai morrer. Né? Mas você precisa, eu e você precisamos ter uma prática de jejum, querido, além da prática de oração. Isso é importante. Irmãos, quem não tem uma prática de jejum e oração, é muito fraco na fé e tropeça facilmente, querido. Porque você pode ser confrontado lá no seu trabalho, você pode ser confrontado na sua família, você pode vir uma enfermidade, pode vir uma situação difícil. Se você não tiver firmado na fé, então, como é que você firma na fé? Né? Crendo, claro, mas jejum e oração te aproxima de Deus, te aproxima do Espírito Santo e te faz vitorioso, querido. E faz com Deus, responde às suas orações. Deus responde, às vezes, de imediato a sua oração, quando você está nesse propósito, né, de orar e jejuar dessa forma. Né? Não é orar e jejuar para ser admirado pelas pessoas. Não é orar e jejuar para as pessoas acharem que você é o cara ou a cara. Né? Para a pessoa dizer, como ele ora bonito. Olha que oração linda. A oração precisa ter autoridade, queridos. A oração precisa ter poder. Né? E o poder vem do Espírito Santo. Né? Então você ore com autoridade, ore, né, cheio do Espírito Santo, porque aí Deus move, é o Espírito Santo que faz, é o Espírito Santo que move, né? É muito maravilhoso isso. Eu quero ler mais um versículo para os irmãos, que diz assim, em 1 Pedro capítulo 5, na versão NVT, verso 6. Olha só que interessante. Verso 6. Portanto, humilhem-se sob o grande poder de Deus, e no tempo certo ele os exaltará. Olha só, irmãos, humilharmos diante do poder de Deus. Por que a oração, queridos, ela é um momento de humilhação? Porque na oração você está reconhecendo que você não pode resolver aquele problema. Você está reconhecendo que você não, você não está com nada, que você depende de Deus. Por isso que a oração é um momento de humilhação diante de Deus, porque você está reconhecendo que você está na dependência de Deus. Irmãos, com o passar do tempo, com o passar da intimidade de Deus, você vai ver que em tudo você depende de Deus. Em tudo você é dependente de Deus. Né? E às vezes, quando a gente estava no mundo, a gente resolvia tudo, fazia tudo, eu faço, eu aconteço, eu sou, eu era, eu tal, e eu, né? Mas, querido, quando você chega diante de Deus, quando você chega numa situação, querido, que não tem saída, aí você se humilha, né? Não tem dinheiro que resolve, não tem nada que resolve. Aí você chegou numa situação, querido, aí você fala assim, só Deus mesmo. Até o ateu nessa hora fala assim, é só Deus mesmo com você. Já vi muitos médicos ateu, né? Ateu que é de pai e mãe, que quando chega numa situação, a pessoa pergunta e fala assim, só Deus. Mas ele não crê em Deus, mas ele está falando só Deus, porque tem hora que é só Deus para resolver a sua situação. Então quando você ora desta forma, né, buscando em secreto, pedindo alguém para orar por você, olha só, você está submetendo que alguém, né, Deus já deu autoridade para alguém para orar por você, você recebe, né, a resposta, a recompensa, porque você está reconhecendo que só Ele pode resolver o seu problema, né, e o meu problema. Então, e a segunda coisa o segundo versículo que eu quero ler aqui, ainda voltando, 1 Pedro 5, só que agora na versão KJA, no versículo 5. 1 Pedro 5, versículo 5. Olha só, do mesmo modo, jovens, sede submissos aos mais velhos, e todos vós igualmente tratai com humildade uns aos outros. Portanto,
Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graças aos humildes. Olha o que ele está dizendo, queridos, né? Que nós temos, quando falar de humilhação, né, nós temos que tratar as pessoas, as demais pessoas, né, com humildade, queridos, não com arrogância. Chega alguém perto de você, você se acha. Chega alguém perto de mim, eu sou o pastor, eu sou o cara, né? Aí Deus olha de cima e ri, você não está com nada. Se não fosse eu, você não seria nada. Irmão, você sem Deus não é nada. Eu sem Deus não sou nada, né? Então, nós somos pessoas todas comuns, mas com Deus nós nos tornamos filhos de Deus. Com Deus, querido, nós temos uma vida transformada. Com Deus nós somos socorridos. Com Deus nós somos consolados, querido. Então é importante nós estar numa situação, Deus se opõe ao orgulhoso. Quando você e eu estamos tendo atitude de orgulho, o que Deus está fazendo aqui? Ele está resistindo a você. Você está se opondo a Deus. Irmãos, como é que você vai ter uma resposta de oração de Deus se você está se opondo a Deus? Você está transformando em Deus em seu oponente. Imagina uma formiguinha lutando com um elefante. É isso que você está fazendo, uma formiguinha, né? Podia colocar até um monstro, né? Muito maior que um elefante, só para você entender. Então, quando nós estamos nessa condição, querido, olha o que a Bíblia está dizendo, Deus se opõe aos orgulhosos. Você está transformando Deus em sua oposição, né? Mas Deus concede graça a quem? Aos humildes. Nós estamos pregando há muito tempo sobre graça. Como é que nós vamos receber essa graça, né? É gratuita, né? Mas Pedro disse que a graça pode ser multiplicada. Então, se a graça pode ser multiplicada, Deus está olhando para você, querido, né? Então, você está diante de um problema, diante de uma situação, diante de uma petição, às vezes você está diante de uma petição, e a graça de Deus vai sendo multiplicada na sua vida, né? Porque você reconhece, né, que foi Deus, foi Jesus que morreu na cruz. Você está sendo humilde, reconhece que Ele morreu na cruz, que nós somos dependentes dEle, que Ele é a nossa justiça. Então você está se humilhando e você será exaltado e receberá os favores de Deus. E tem uma passagem bíblica, eu não vou me demorar muito, mais umas 2 horas só, que mostra para a gente que o jejum é uma forma de nós humilharmos o nosso corpo e a nossa alma. Então, você quer receber de Deus, o jejum vamos dizer assim, uma arma poderosa, uma chave que abre as portas, porque ele coloca em escravidão o seu corpo, porque, irmãos, a coisa mais difícil que tem é ficar sem comer, ou não é, irmãos? Fala a verdade, jejuar é uma coisa difícil, irmãos, né? Nós começamos uma campanha de jejum, há 21 dias de oração de jejum. Irmãos, como os primeiros dias foi difícil, não sei para vocês, gente, mas me dava uma fome, irmão, terrível, entendeu? Uma fome de louco, parecia que... Então, o nosso estômago, ele é o rei, muitas vezes, da nossa vida, ele que reina. Ele fala assim, quem manda aqui sou eu na sua vida, né? Então, você precisa colocar o seu corpo em sujeição, né, através do jejum. Mas a Bíblia também nos fala, quando a gente jejua, a gente coloca a nossa alma em sujeição. Olha só, Salmo 35, na versão ACF, no verso 13, diz assim, mas quanto a mim, quando estava enfermo, as minhas vestes eram o saco, né, o pano de saco. Humilhava a minha alma com jejum. Então, uma das formas, e a minha oração voltava para o meu seio. Ou seja, uma das formas também, né, de nós humilharmos a nossa alma é através do jejum. Então, no jejum não humilha só o seu corpo, o seu estômago. O seu estômago está dizendo, eu sou rei. Quem manda aí sou eu. Que deu o horário do almoço, se o seu horário do almoço é 11 horas, é meio-dia, meu filho, a sua barriga começa a roncar, você começa a ficar nervoso, né? E diz que raiva de pobre é fome, então a gente começa a ficar nervoso, né? Então, porque quem está reinando, ô pastor, mas nosso corpo precisa do alimento. Claro que o nosso corpo precisa do alimento, é necessário o alimento, né? Mas ele não precisa reinar. Nós podemos, pela fé, né, e em Cristo, nos dedicarmos algum tempo, não é todo dia, não é toda hora, né, muitos, milhares de dias, milhares de horas até morrer. Não, algum tempo para mostrar que quem manda no seu corpo e na sua alma
é Deus. Você se dedica a Deus, aqui está dizendo, você está se humilhando. Então a oração e o jejum são momentos de humilhação que nós temos com Deus. É a oportunidade de você receber a resposta de Deus através do jejum e da oração. Irmãos, como a nossa alma é arrogante. Vocês sabem o que é alma? Você sabe o que é alma? A alma fala. A nossa alma, a Bíblia diz que nós somos corpo, alma, que é a nossa mente, e espírito. O Espírito Santo fala no nosso espírito. O nosso corpo quer o pecado, é tentado para o pecado, não é? E a nossa alma, que é o intelecto, mas também são as nossas emoções, as nossas vontades, né? Ela é dominada. Então a nossa alma pode ser, quando ela se humilha através do jejum, porque aí você fica quebrantado, né? Deus recebe esse aquebrantamento, a sua alma está sendo humilhada através do jejum. Então nós precisamos, querido, começar uma prática de jejum e oração, queridos. Nós precisamos, pastor, já ore mais, ore sem cessar. Pastor, eu não consigo jejuar. Então, se humilhe na presença do Senhor, siga aquele caminho que nós vimos da humilhação, que Deus vai te ajudar no jejum. Às vezes eu entro num jejum, nós vamos jejuar, eu peço a Deus, Senhor, eu não estou aguentando, eu tenho vontade de comer toda hora, né? Porque é isso que o diabo tenta a gente mesmo. Então, aí o próprio Espírito Santo vai te ajudar na prática do jejum. Amém, queridos? Então, nós precisamos nos humilhar e jejuar, né? Nos humilharmos pela oração e pelo jejum. Então, queridos, eu queria convidar você a ficar de pé, nós vamos terminar, né? Há muitas passagens bíblicas que nos mostram, quando o povo de Israel, eles iam enfrentar alguma batalha forte, eles oravam e jejuavam. Deus pedia que eles entrassem em jejum. Né? Teve até uma passagem que falou, fica esses dias aí, né, sem se achegar à sua esposa, ou seja, sem ter relação sexual, né? Mas tome cuidado, viu, irmão? A Bíblia não manda você que é casado, né? Você que é casado, casada, ficar sem sexo, não, viu? Tome muito cuidado, que a Bíblia diz que o diabo entra nesse negócio. Então, é por um pequeno período e com consentimento sua esposa ou do seu marido. Então, o jejum é importante, mas o sexo também é importante na vida do casal casado, viu, queridos? É bênção de Deus. Então, tome cuidado com o seu jejum, né? Porque você pode fazer o jejum nos dias errados, né? O marido ou a esposa, né? Então, entre em acordo com a sua esposa, com o seu marido, para você entrar em jejum, inclusive, né? Além do seu estômago, você ainda vai estar sacrificando, vamos dizer assim, o teu sexo. Isso não é jejum, mas é uma forma de você estar se santificando, né? Porque jejum é só abstinência de alimento, viu, querido? Jejum é só abstinência de alimento. Então, o sexo é uma maneira de você, a Bíblia nos chama de santificar por esse período junto com jejum e oração. E há várias passagens na Bíblia que Deus mandava o povo se jejuar e se preparar para encontrar com Ele, né? Ou seja, ou para enfrentar uma batalha e ser vitorioso. Então, se você está enfrentando batalhas, querido, na sua vida, então se prepare, se humilhe, desça no mais baixo, vamos dizer, você se humilhe, se prepare, que Deus vai te dar grande vitória. Viu, irmãos? Eu já tive muitas experiências, eu sei que os irmãos também, né? Quando uma vez eu quis me exaltar com uma situação, tinha uma pessoa, um gerente, brigando comigo, eu estava na empresa, brigando comigo, e teve um dia, eu falei assim, ele passou do limite, assim, ele estava só me perseguindo, e passou um dia, eu saí, eu fiquei bravo, falei, vou lá falar umas verdades para ele, né? Aí saí no corredor, já contei para os irmãos aqui, e fui lá, e fui caminhando, só que a empresa era muito grande, vou contar uma prosa para ele, né? Deus falou comigo, não vai não, que eu não serei contigo nesse negócio. Ou seja, eu ia desobedecer o princípio da autoridade, e eu estaria sendo arrogante. Aí eu me calei, eu aguentei a humilhação. Fiz como Jesus, né? Um exemplo de Jesus, né? Que foi como ovelha muda, né? Eu aguentei a humilhação, aguentei aquela situação por um tempo. Pouco tempo depois, Deus me exaltou. Eu saí daquela condição de coordenador de uma empresa para gerente regional em outro estado. É assim que Deus faz. Amém, queridos?